Oi pessoal, aqui é Lizaren, co-criadora do programa Expansão Financeira. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou Deus em ação. Essa semana eu atendi uma cliente e ela está vivendo a seguinte situação. Ela tem um filho já de 40 anos e esse filho mora na casa dela. Ela tem uma casa lá que ela poderia estar com essa casa alugada ou ela poderia vender essa casa. Enfim, ela poderia estar usufruindo do dinheiro dessa casa e ela não está usufruindo porque esse filho mora na casa. E aí ela conversando com ele já uns 2 anos atrás, ele falou para ela que a hora que ela quisesse ele sairia, que ele teria onde ficar, que ele só estava ali porque a casa estava sozinha e tal. E aí ela comentou, olha, eu quero vender a casa, eu quero pegar esse dinheiro, eu quero melhorar o meu carro, comprar um carro melhor, né, fazer uma viagem significativa que eu não fiz ainda. Então eu quero vender a casa. Ah, tá tudo bem, mãe, pode vender. O filho falou para ela, tudo bem, mãe, pode vender a casa. Eu vou ficar aqui quando você mandar as pessoas para visitarem a casa, para ver a casa, eu mostro tudo direitinho. Bom, resumindo, já se passaram 2 anos e até agora ela não conseguiu receber nenhuma proposta da casa. Daí ela veio, né? Liz, você acha que por acaso... Você acha que por acaso, de repente... Coisa linda, né? Alguém fez a jaulinha para ele, né? Ah, é, porque tem um ninhozinho ali. É. Outro ninho... É, aquele lá é o macho, essa aqui é a fêmea que tá cuidando, é. Coisa linda. Oi, pessoal, eu parei aqui porque tem um quero-quero cuidando do ninho, né? Eu tô no parque caminhando. E aí alguém teve o cuidado de fazer um cercadinho na grama do parque para que os bichos não atacassem o quero-quero, o ninho da quero-quero, né? Da fêmea, né? Mas vamos voltar para cá. Daí... ela trouxe essa questão para mim, né? Liz, você acha que é possível que o meu filho esteja, mesmo que inconscientemente, afastando os compradores? E daí eu disse para ela, pois é, por que que ele mora na casa, né? Se ele mora na casa é porque ele não tem outro local para morar. Ele não tem um outro local, que se ele tivesse um local melhor para morar, ele se mudaria para esse local melhor, não é? Não, mas ele falou que a hora que eu quiser ele sai e tal. Eu digo, então peça para ele sair hoje. Peça para ele liberar a casa hoje. E aí ela não consegue, né, por todas as questões emocionais, ela quer vender a casa para poder usufruir do dinheiro, mas não consegue por causa das questões emocionais. E aí eu quero trazer esse ponto de reflexão para vocês, porque não é a primeira mãe que eu atendo numa situação semelhante a essa. Entende? Mães que deixam de usufruir do seu próprio dinheiro para bancar algumas situações dos filhos. Ou a moradia, ou ajudar no plano de saúde, ou ajudar na pensão do filho, que às vezes, da pensão do neto, né? Porque às vezes o filho não dá conta, tá desempregado, aí a avó tá lá pagando a pensão. E o que eu quero dizer, o que eu quero trazer para vocês, que foi o que eu trouxe para ela, é o seguinte: você precisa se liberar dessa dependência emocional de ajudá-lo, porque parece ser uma ajuda, mas não é. Se ele tem como se desenvolver, então eu preciso liberar esse filho para ele ir viver a vida, para ele ir construir o que é dele, para ele ir atrás do que realmente vai ajudar a expandir a vida dele. Então muitas vezes eu vejo os pais, as mães, tentando ajudar filhos com 30, 40 anos que têm condições de se ajudarem, filhos que têm condições de se manterem, mas porque os pais estão ali dando aquela mãozinha, o filho fica na zona de conforto e não avança. Olha, dezenas, tá? Dezenas de clientes eu já atendi, mães principalmente, né? Que estão vivendo essa situação. Ou é a filha com 2 netos, ou é o filho que ficou viúvo,
Ou é o filho que separou e voltou para casa, ou é a filha que separou e voltou para casa. E aí nós temos várias questões de abusos emocionais. Não é o caso desta mãe, porque esta mãe, o filho mora lá na casa dela, num outro bairro, e ela mora com o marido. Mas existem vários pais que passam por questões de abusos emocionais. Porque o filho acha que tem o direito de trazer quem ele quer para dentro da casa. Às vezes, o filho mora junto com a mãe. E aí ele não tem dinheiro para pagar motel, ele acha que ele tem o direito de, porque ele mora lá, ele trazer quem ele quiser para dormir lá, né? Para passear lá dentro da casa. Eu tive um relato de uma cliente uma vez, em que o filho trazia as gurias para lá para dentro da casa, e aí as gurias deixavam calcinha no banheiro, as gurias andavam pela casa seminua, na frente do pai do guri, essas coisas, né? Então assim, ó, o que eu quero trazer para você, tá? Você pai e mãe que tem situações onde você ampara um filho, e esse filho, olha só, vamos observar aqui, né? E esse filho ou essa filha tem condições de se sustentar, de ir atrás, de buscar o que precisa, é importante que você estabeleça limites. Limites, estabelecer limites, é uma das coisas mais importantes para você criar dinheiro na sua vida. Quando a gente não estabelece os limites em que os outros, e daí quando eu digo os outros é o filho, o marido, a esposa, a mãe, a nora, a sogra, o neto, seja lá quem for, o amigo, o patrão, o funcionário, qualquer um. Quando você não estabelece limites, você entra numa frequência de aceitação. Mas não é o aceitar expansivo, é o aceitar qualquer coisa. É o aceitar o que der e vier. E aí, o teu sentimento é de que você está sendo explorado. Porque você está lhe dando e a pessoa não está retribuindo. E quando eu falo de retribuir, às vezes, o que o filho precisa retribuir é consideração. Ou a mãe, né? Eu já atendi filhas em que a mãe morava com ela e a mãe era uma folgada dentro de casa. A mãe interferia, a mãe dava pitaco, a mãe confrontava o marido dela. E eu disse para ela, isso vai gerar uma escassez grande na sua vida, porque isso traz para ti um desconforto emocional, um conflito emocional, uma sensação de impotência, porque você não tem estrutura para dizer, mãe, deu, vamos arrumar um lugar para você ficar. Vamos procurar algo que dê, né? Onde dê. Então, quando você fica nesse desconforto emocional, você desestrutura a tua conexão com a energia do dinheiro. E aí até o dinheiro que você poderia ganhar, ou aquele que estava certo para você ganhar, para você construir, ele desanda. Por isso que é importante você estabelecer limites, seja quem for. Voltando aqui no assunto inicial da mãe que quer vender a casa, a minha orientação foi, tenha uma conversa difícil com o seu filho. Você está há 2 anos incomodada com isso, porque você não quer sentar com ele e confrontar a conversa difícil que você precisa ter. Então você precisa chegar para o seu filho e dizer, filho, eu preciso que você libere a casa para mim em X dias. Dê para ele 30 dias para ele liberar a casa e diga que você vai botar a chave na mão da imobiliária e a imobiliária vai tomar de conta disso. E aí, olha só, e aí o campo energético desta casa vai ficar livre para que outra pessoa venha ocupar. Se eu lhes, vamos lá, raciocinar, se eu moro na casa da minha mãe, porque eu não tenho onde morar, e aí não adianta a pessoa falar que ela tem, que a hora que ela quiser eu desocupo, porque não é verdade. Isso não é uma informação verdadeira. Se fosse, eu sairia. Eu sei que a pessoa vai querer vender a casa, então por que eu vou continuar na casa? É só eu sair, eu libero e deixo a casa livre.
Então a minha mãe está tentando vender uma casa e eu estou lá ocupando a casa. Sabe o que acontece? Cada pessoa que vai visitar, ela é impregnada pela minha energia de não compre. Mesmo que eu não fale verbalmente, o cliente sente essa energia. Não compre. Se você comprar, eu não tenho onde ficar. Não compre. Olha, eu tô aqui. Então a energia de vitimização, mesmo que a pessoa não fale verbalmente, lembram do que eu falo para vocês? O campo energético chega antes da fala verbal. Tudo o que tu sente, você que está aí me ouvindo, tudo que você sente internamente em relação às outras pessoas, essa informação chega nelas. Essa informação não chega clara. Ela não chega com uma leitura clara, mas ela chega. Ela não é uma informação lúcida, mas ela chega confusa. Entende? Mesmo que eu diga, oh, querida, que prazer ver você. E internamente eu esteja dizendo, ah, que saco, lá vem essa pessoa de novo, ela vai ficar confusa. A pessoa não vai conseguir entender perfeitamente o que eu falei, mas ela sente um desconforto. Então o cliente sente sim um desconforto quando ele vai visitar a casa. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vi situações de irmãos que deixaram a chave na mão do outro irmão, para o outro irmão vender a casa, para mostrar. E essa casa ficou lá 8 anos e a pessoa não vendeu, sabe? E o irmão não morava. Sabe por que não vendeu? Porque todas as vezes que o irmão ia lá mostrar para alguém, ele vibrava da seguinte forma: essa casa era dos nossos pais, ela não pode ser vendida. Não é justo que o meu irmão queira vender essa casa. Essa casa deveria ficar na nossa família. E aí essa comunicação inconsciente, essa comunicação energética chega no cliente. Ela não chega verbal, mas a informação chega e a pessoa pode até ter gostado da casa, mas não vai vender. Já vi situações onde a pessoa desocupou a casa e 60 dias depois a casa foi vendida. Por que foi vendida? Porque estava liberada energeticamente. Entende? Então, o que eu quero trazer para você aqui, talvez você seja mãe, seja pai, ou seja o filho, né? Há situações de filhos que cederam o apartamento para os pais morar ou para a mãe morar. E agora que precisam do apartamento, não podem. Estão morando de aluguel porque não podem voltar para o apartamento, porque tem que morar com os pais, não querem morar com os pais e o pai ou a mãe não quer desocupar. Então, por mais difícil que seja você ter uma conversa com esse seu parente, com esse seu familiar, por mais difícil que seja, é importante que você tenha essa conversa. Porque essas conversas travadas, essas conversas adiadas, elas vão prejudicar você cada vez mais. É um cliente a menos daqui, é uma promoção a menos no trabalho de lá, é um relacionamento que estava indo bem e desanda, é uma viagem que estava toda perfeita para acontecer e não acontece. Perder dinheiro não é só você ter um prejuízo financeiro. O prejuízo emocional, o prejuízo na saúde também reflete o prejuízo financeiro. E muitas das vezes isso acontece porque você não consegue encarar situações de frente que precisam ser encaradas. Há 1 ano, há 2, há 5, há 10 anos. Existem pessoas que estão há 10 anos para resolverem situações e não conseguem. Porque precisam sentar e confrontar aquele familiar. Então, escolha fazer de forma amorosa, porém firme. Ter uma conversa difícil é isso. É você ter uma conversa firme, porém amorosa. Nem sempre a outra pessoa vai reagir do jeito que a gente espera. Às vezes, ela vai reagir de uma forma agressiva e tá tudo bem, é o jeito dela. É importante que você tenha essa conversa para a sua vida fluir.
Deixa aqui abaixo um comentário se você gosta dos conteúdos do Expansão Financeira. Compartilha, curte, se inscreve no canal, compartilha, para que nós possamos levar mais lucidez para o nosso planeta. Um beijo lindo para você, gratidão, gratidão, muita luz para todos nós.